Bom dia, paz do Senhor Jesus. Desejo um excelente, abençoado dia para você, uma semana regada de muitas bênçãos. E o Devocional Diário com Jesus traz mais uma meditação para a nossa reflexão. Hoje é segunda-feira, dia de discipulado, e nós vamos falar sobre um tema muito importante, sobre oração. Se você deseja pegar essas chaves, esses ensinamentos que nós vamos trazer hoje, fica até o final desse vídeo. Nós vamos trazer alguns ensinamentos que Jesus nos deixou na sua palavra sobre a oração. Como se conectar com Deus, como reservar um tempo de qualidade para nos conectarmos com o nosso Pai. Glória a Deus. E nós vamos receber hoje chaves muito importantes. Então fique até o final desse vídeo, comece já curtindo para que ele alcance mais vidas e essa semente venha cair em mais solos e que esses solos sejam férteis e venha gerar muitos frutos. Glória a Deus. Hoje, dia de discipulado, nós vamos iniciar a nossa mensagem, os ensinamentos que Jesus nos traz na sua palavra, no seu Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículo 12, a palavra diz: Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. A palavra nos mostra que Jesus orava frequentemente. Ele buscava se conectar com Deus, estar em intimidade com o Pai, receber as instruções, colocar diante do Senhor as suas angústias, pedir orientação. E é isso que o Senhor vai nos ensinar hoje. Nós vamos trazer 5 ensinamentos que Jesus nos deixa na sua palavra. O primeiro deles está em Mateus capítulo 6, versículo 6. A orientação que nós recebemos aqui é: prepare o ambiente e tenha um tempo de qualidade com Deus. É muito importante, antes de você orar, você preparar a sua mente, você preparar um momento certo, um ambiente tranquilo, para que você venha se conectar com Deus. A palavra diz: mas ao orar, entre no seu quarto e, fechando a porta, ore ao seu Pai que está no secreto. Glória a Deus. Então, prepara o ambiente, e a palavra nos instrui a entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, porque é um momento íntimo entre você e o Pai. É um momento de intimidade onde você vai parar para falar com Deus, porque orar é isso, é dialogar, é se comunicar com o Senhor e ouvir a sua voz, é se concentrar, é esquecer do que está lá fora, do barulho, das distrações. E é um momento entre você e Ele, somente nós e Deus. Que coisa maravilhosa, que oportunidade linda que o Senhor nos deixou de nos conectar com Ele. E nós sabemos que isso só é possível porque Jesus, Ele nos traz o acesso de comunicação com Deus. Somente através dele nós conseguimos chegar a Deus. Glória a Deus. A segunda instrução, o segundo ensinamento que Jesus nos deixa na sua palavra é: evite repetições. Evite estar repetindo sempre a mesma frase, ali repetitivamente, falando as mesmas coisas. Esse é um momento único, especial. Essa é uma oportunidade de você conversar com Deus. Fala com o teu coração e não com vãs repetições. É isso que nos orienta em Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8. Jesus diz: e orando, não usem de vãs repetições, como os gentios. Ele traz aqui a referência de um povo que só repetia a mesma coisa. Ele diz: porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo que vocês lhes peçam. Então Jesus que nos traz essa orientação, não sou eu, Márcia, que está trazendo essa instrução, está na palavra de Deus. É Jesus que nos diz. Jesus diz que Deus conhece as nossas necessidades e Ele quer sim ouvir de nós. Ele quer que nós colocamos diante dele, nós apresente as nossas angústias e aflições, que a gente vem buscar auxílio dele. Nós precisamos aproveitar essa oportunidade e não estar no automático com Deus. É sobre isso que Jesus nos deixou na sua palavra.
Deus não quer que você viva no automático. Ele quer que você viva um relacionamento com Deus. Glória a Deus por essa palavra. A terceira instrução que nós recebemos sobre a oração e que o nosso Senhor Jesus nos deixa hoje é: não murmure, mas agradeça a Deus. Não reclame diante das circunstâncias, agradeça a Deus, glória a Deus. Se essas dicas já estão fazendo sentido para você, se essas instruções que o Senhor Jesus está nos trazendo nesta manhã, nesta segunda-feira, eu não sei o horário que você vai ouvir esse vídeo, já diz um ok aqui, sim, Deus está falando comigo. Glória a Deus por esta palavra, porque é Ele que nos instrui. Nós somos apenas intermediários, canais para levar a semente de Deus. Então a terceira dica, instrução que Jesus nos traz, e são instruções de sabedoria, é: não murmure, mas agradeça a Deus. Jesus, em João capítulo 6, versículo 11, a palavra diz: então Jesus pegou os pães, tendo dado graças, distribuindo entre eles e também igualmente aos peixes. Esse é o momento que Jesus pregava para uma grande multidão. E as pessoas, passando o tempo, as horas, começaram a sentir fome. E não tinha nada perto para comprar pães para alimentar tanta gente. Era uma multidão de pessoas. Mas Jesus pegou os pãezinhos e os peixes que os seus discípulos conseguiram, que foi ofertado a ele, e orou e agradeceu a Deus. Ele agradeceu, ele rendeu graças ao Senhor com um pouquinho que ele tinha nas mãos. Olha que lição maravilhosa o Senhor nos ensina nessa palavra. Agradecer é muito importante. E nós conhecemos o final dessa história. Nós conhecemos que o pão foi multiplicado, o peixe foi multiplicado de tal forma que alimentou aquela grande multidão e ainda sobrou muita comida. Então o milagre aconteceu. Então são nesses ambientes de oração, no momento em que nós agradecemos a Deus, que o milagre acontece. Oh, que palavra maravilhosa! Jesus, ele confia em Deus. Ele sabe que o Pai, ele é soberano, o Pai é fiel. Pai é fiel e Ele sabe, Ele conhece as nossas necessidades. Então nós precisamos pegar essas chaves importantes hoje e aplicar na nossa vida. Compartilha também esta mensagem tão maravilhosa. Que coisa maravilhosa é a palavra de Deus. A quarta instrução, nós já estamos chegando pertinho do final, é: seja ousado. Saia da sua zona de conforto. Tenha fé, fortaleça a tua fé e seja ousado na hora de se comunicar com Deus. Marcos capítulo 11, versículo 24, a palavra diz: por isso digo a vocês, Jesus nos diz, que tudo que pedirem em oração, creia que já o receberam e assim será com vocês. A fé é ousadia. É crer, é acreditar que você já recebeu aquilo que você está pedindo a Deus. Porque se for da vontade de Deus, Ele vai fazer, Ele vai realizar na tua vida. Mas você precisa ter fé. Fé sem duvidar. Peça crendo, acreditando sim que Deus é capaz de fazer muito mais do que você pediu, do que você pensou e imaginou. Porque Ele é Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é dono de tudo, Ele é o nosso Senhor. Então seja ousado. E se for da vontade de Deus, pode ter certeza que já aconteceu. Glória a Deus. E nós vamos aqui para a nossa última instrução do dia de hoje. A última instrução de muitas instruções que Jesus nos deixa na sua palavra. A palavra nos traz essa última orientação. Nosso Senhor Jesus nos traz: ore antes de tomar decisões. Não tome nenhuma decisão antes de consultar aquele que já viu o futuro, aquele que conhece todos os teus dias. A palavra nos diz que nossos dias já foram escritos e determinados por Deus. Então, vamos nos colocar
no caminho do Senhor, vamos buscar estar no centro da sua vontade, porque o que Deus tem para a nossa vida é muito melhor do que nós pensamos e do que nós imaginamos. A palavra diz, Jesus diz lá em Lucas, capítulo 6, versículo 12 e 13, que naqueles dias Jesus se retirou para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu os 12 dentre eles, aos quais que também os chamou de apóstolos. Então, Jesus, antes de tomar essa decisão tão importante, que foi escolher as pessoas que estariam andando ali com ele, convivendo com ele diariamente, as pessoas que ele iria treinar e preparar para ser os seus discípulos, os seus representantes nessa terra. Ele orou, ele foi buscar auxílio ao Senhor, ele foi buscar a Deus e colocou diante de Deus essa decisão tão importante que mudaria toda uma nação, uma humanidade, porque Jesus, ele conta comigo e com você para que a sua palavra seja proclamada, que ela venha alcançar vidas, alcançar todas as nações. É isso que Jesus nos instrui e nos orienta e nos ordena ao fazer o ide. Ele diz, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Ao compartilhar essa mensagem, você vai estar pregando o Evangelho, porque você vai estar levando a mensagem, você vai estar semeando a semente, a palavra de Deus. Não é sobre a Márcia, não é sobre eu, não é sobre mim, mas é sobre Ele, é sobre o que Ele nos deixou na sua maravilhosa palavra. E nós estamos recebendo aqui essas instruções tão valiosas. Então, antes de tomar qualquer decisão, seja ela uma pequena e mínima decisão, você precisa consultar a Deus. Consulte aquele que já conhece o seu destino, porque quantos livramentos Deus nos dá quando nós tomamos uma decisão certa. Quantas orientações, quantas instruções e sinais o Senhor nos entrega antes de tomar uma decisão. Às vezes nós achamos que algo que nós estamos pensando é muito bom, porque a palavra muitas vezes nos instrui. E nem sempre é o momento de fazermos aquilo, a praticar aquele bem, a ir para algum lugar, a fazer algo mesmo que nós vamos fazer para o bem do próximo. Existe um momento, existe um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, ore ao Senhor. Senhor, é o momento de eu iniciar esse projeto. Senhor, é o momento de eu me unir em laço matrimonial com essa pessoa. Pai, essa pessoa que eu estou escolhendo para o meu futuro, para construir uma família, é a pessoa certa? Senhor, eu estou pensando em deixar o meu esposo ou minha esposa. Senhor, me dá uma instrução. Nós precisamos fazer isso. Porque Deus, Ele é o Deus da família. Ele não veio para desconstruir. Ele veio para construir, para unir. E eu tenho certeza que o Senhor te dará a melhor resposta. A melhor resposta, somente Ele. Pai, aquela profissão, ela é a correta para mim. É ali que o Senhor quer me usar e operar ali, desenvolver as minhas habilidades. É ali que está a ferramenta para utilizar para cumprir o meu propósito. Tantas perguntas que nós precisamos levar ao Senhor para tomar decisões importantes. Será se nós estamos fazendo isso? Será se nós estamos buscando e confiando no único que pode nos ajudar e nos dar a direção certa? É sobre isso que Jesus nos deixa hoje. Esses 5 ensinamentos e instruções valiosíssimas que, se você praticar a partir de hoje na sua vida, eu tenho certeza que as suas decisões serão diferentes, serão mais assertivas. Você terá resultados positivos na sua vida e vai deixar de estar andando em círculo se você buscar o único que pode dar a instrução de sabedoria para a tua vida, porque Jesus é a sabedoria de Deus. A sabedoria, a plenitude, estar nele. Nele está tudo que nós precisamos
para cumprir o nosso propósito nessa terra e viver em paz e obediência a Deus. E viver essa vida abundante, desfrutar da vida abundante que Ele trouxe para cada um de nós. Compartilhe esta mensagem e desde já eu desejo a vocês que o Senhor continue orientando vocês em tudo que vocês precisam. Amanhã nós vamos trazer mais uma mensagem de orientação sobre oração. E nós vamos fazer uma breve oração aqui hoje. Amanhã nós vamos orar por mais tempo, mas uma breve oração. Agradecendo a Deus por essa palavra, essas instruções que Jesus nos deixou. Vamos lá? Você pode fechar os seus olhos e se conectar com Deus nesse momento. Deus, Pai querido, santo, soberano, eterno, nós queremos, Pai querido, render graças a Ti por mais um dia na Tua maravilhosa presença, Senhor. Graças te rendemos, meu Deus, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, recebendo essa palavra tão poderosa que é a Tua palavra, Senhor. Jesus, obrigada pelo Teu sacrifício na cruz. Obrigada, Senhor, porque o Senhor abriu o caminho para que nós possamos nos reconciliar e nos conectar com Deus diariamente. Pai, e nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, continua conosco nessa jornada, Pai, nesta semana tão maravilhosa. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque só Tu podes fazer o que nós não podemos. Só o Senhor tem a palavra de sabedoria. Nos instrua, nos conduza, Senhor, na jornada, nessa trilha da jornada da vida. Nos ajude a tomar as decisões certas, a Te buscar, Senhor. Senhor, acrescente a nossa fé. Nos dá mais da Tua fé, Senhor, porque nós precisamos dela para sobreviver e viver em harmonia e conexão contigo nesta terra. Senhor, nós te agradecemos por todos que estão aqui recebendo desta palavra. Senhor, Tu sabes o que eles necessitam, Senhor. Entregue-os, meu Pai, conforme a Tua vontade. Responda, Senhor, traz a Tua resposta. Senhor, tantas pessoas te buscam, te procuram. Senhor, tantas pessoas estão aflitas nos leitos de hospitais. Jesus, Tu és o Senhor que cura. Tu és o médico dos médicos. Visita, Pai. Cura, Senhor. Em nome de Jesus, transforma vidas. Una família, Senhor. Senhor, que esta virada de ano, que essa virada de ciclo seja abençoado e que nós estejamos todos na Tua direção. Assim nós oramos e te pedimos em nome de Jesus e nós te agradecemos por fé, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe grandemente com esta palavra, em nome de Jesus. Amém.